coloquei para gravar para vocês. Já iniciou a gravação da aula. Os vídeos que estão aqui, gente, que são as aulas que finalizam, que estão aqui, ó, você nunca vai conseguir assistir. Tá? Porque eles não estão baixados aqui. Eles não estão baixados. Vocês só vão conseguir assistir os vídeos que vão estar aqui no arquivo, que eu vou fazer uma reunião com os professores essa semana e vou pedir para eles entrarem aqui, tá bom? Ó, o Bruno deve estar de novo lá. Ah, não, agora é outra pessoa. É o Edivan. Avise o Edivan que ele está na reunião do Thiago Buch, da de Direito Empresarial, e não na de Direito Penal, que é a aula da agora. Tá bom? Tô aqui, professora, tranquilo. Já voltou aqui? Então tá bom. Vamos voltar para a nossa aula aqui. Voltar para a nossa aula, que hoje é a aula de estrogonofe, né? Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês. A aula passada nós chegamos a ver o iter criminis, não vimos? Pessoal? Alô, alô, W Brasil? Sim, professora. Vimos a fase do iter criminis, né? Então tá. Então, sempre que eu falo iter criminis, eu estou relacionando ao caminho do crime. Aquilo que traça o caminho do crime, ok? Vai traçar o caminho do crime. A aula passada nós vimos 4 fases básicas e vimos a possibilidade de que alguns crimes ele vai trazer o exaurimento desse crime, ok? Então, nós vimos a fase da cogitação, a fase da preparação, a fase da execução, a fase da consumação e a fase do exaurimento. Isso foi o que nós vimos a aula passada. E o que eu quero que vocês façam? Exatamente tracem no caderno de vocês essa linha, tá? Tracem no caderno de vocês essa linha e coloquem dentro dessa linha cogitação, preparação, execução, consumação e exaurimento. Relembrando aquilo que nós falamos na aula passada. Quando eu falo de cogitação, é quando o crime ainda está na mente do sujeito, tá? O sujeito ainda está mentalizando ou pensando como ele vai realizar o crime. Quando eu falo em preparação, o sujeito está iniciando os atos preparatórios. Ele está iniciando os atos preparatórios para iniciar o verbo, os atos executórios, ok? E por isso que preparação não tem nenhuma punição. O sujeito ser pego na fase de preparação, ele não tem nenhuma punição. Ele só vai ter uma punição quando o ato que ele estiver praticando para fazer a preparação for necessariamente um crime, ok? Um crime. Após isso, nós vimos também a execução. O que é a execução? A execução é quando o sujeito inicia os atos executórios. Ele inicia a tipificação, aquilo que está dentro do tipo penal, a realização do verbo do tipo penal, que é o núcleo do tipo. Então, sempre que se fala da execução, é quando o sujeito começa a realizar aquilo que a gente chama como verbo do tipo ou conhecido, tem a classificação e o nome de núcleo do tipo penal, ok? Por isso, ele é um ato executório. Depois, nós vimos a consumação. E vimos também que a consumação ela vai acontecer quando o sujeito realiza todos os elementos que estão ali dentro do tipo penal. Então, o sujeito realizou todos os elementos que estão ali dentro do tipo penal, ele vai poder estar dentro da consumação. Então, vai acontecer o quê? A consumação do crime, ok? Ocorrerá a consumação do crime. E, por fim, nós vimos que alguns crimes existe a figura do exaurimento. É quando, apesar de já consumado o crime, ainda teremos, tá? Ainda teremos ofensa ao bem jurídico. No entanto, essa ofensa ao bem jurídico, ele não é penalizado de uma forma maior, ok? Ele não vai ser penalizado de uma forma maior. No entanto, ele vai responder pelo crime consumado. E por isso que se chama que é exaurimento do crime. E, por fim, antes de a gente finalizar a aula, nós estudamos aquilo que a gente conhece como tentativa e as formas que essa tentativa se coloca. O que é tentativa, gente? Tentativa
é quando o sujeito, por circunstâncias alheias à vontade dele, interrompe os atos executórios. Então, quando eu falo em tentativa, o sujeito está aqui, ó, dentro dos atos executórios, ele está aqui dentro dos atos executórios e por qualquer circunstância alheia à sua vontade, há uma interrupção desses atos executórios, fazendo com que ele não consiga consumar o crime. Ele não tem aquilo que eu chamo de consumação do crime, ok? Lembrando-se que a tentativa, nós temos tentativa perfeita, temos tentativa imperfeita, temos a tentativa cruenta e a tentativa incruenta. A tentativa perfeita é quando ele realiza todos os atos de execução, no entanto, ele não consegue chegar à consumação, mas ele realizou todos os atos de execução e por isso que é chamada de perfeita. A tentativa imperfeita é quando, durante o momento que ele está realizando os atos de execução, ele é interrompido por um terceiro. Há uma interrupção. Então, um terceiro segura ele, ele não consegue atirar. Então, houve essa interrupção. E essa interrupção se deu aqui dentro desses atos executórios. Então, ele não conseguiu consumar porque ele não chegou ao fim dos atos executórios. E por isso que ela é imperfeita. A tentativa cruenta é quando ele atinge a vítima, né? Ele causa lesão à vítima. E a tentativa incruenta é quando ele não atinge a vítima. Isso é mais ou menos tudo que nós estudamos na aula passada, tá? Nós fomos passando um a um na aula passada de uma forma bem calma, com bastante cuidado para que vocês conseguissem entender. Lembraram da aula passada, gente? Sim. Sim. Gente, professora, eu quero... Oi. Tem um pessoal lá no grupo, tá pedindo, se você puder, para mandar o link para acessar a aula, porque acho que não sei se está tendo dificuldade para entrar por aqui normal, tá pedindo para mandar o link. Aí se você puder mandar nos comentários para mim reenviar para eles, eu agradeço. Vou mandar aqui então nos comentários para você. Calma aí. Oh, meu Deus do céu. Jesus amado. O que eu fiz, Letícia? Aqui. Recebeu? Sim, obrigado. Manda para eles. O pessoal que não está conseguindo entrar, gente, sempre que vocês não conseguirem entrar dessa forma, vocês reiniciem o computador de vocês e entrem pelo aplicativo, tá? Porque é mais fácil de entrar pelo aplicativo. O link, ele pode te impossibilitar de ter acesso ao chat, às vezes, ok? E tem alunos que não foram cadastrados ainda. Acreditam que ainda alunos me procuram falando que não enviaram e-mail para mim. Então, por isso que muitas vezes acabam não conseguindo entrar. Pessoal, vocês viram onde que pega lá o arquivo, aqui dentro do próprio Teams? Pessoal, tem gente aí? Sim. O pessoal só escreve, gente. Sim, professor. Sim, prof. Mas em questão, o pessoal tem reclamado de não ter conseguido assistir as aulas depois de serem gravadas. E eu fui ver hoje também para tentar acessar, não consegui. As aulas, eu vou falar de novo, as aulas gravadas, elas estão sendo colocadas no YouTube, tá? Aquelas aulas que ficam aqui na nossa timeline, eu vou compartilhar de novo aqui com vocês, para que vocês vejam. Essas aulas que ficam na timeline aqui da equipe, que são essas aqui que vocês estão falando, né? É por aqui que vocês estão tentando, não é? Isso. Então, essas aulas aqui vocês não vão conseguir, elas vão ficar no máximo 1 hora após a finalização da reunião. E tem algumas reuniões que nem ficam aqui, tá? Então, o que eu estou fazendo? Já que o YouTube está bloqueando os professores, porque agora eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está usando mais material para vocês, para colocar o material para expor para vocês. E o YouTube, ele bloqueia por causa de direitos autorais. Esse é um dos problemas que a gente tem também da questão do material. Então, o que eu falei para vocês? Nós vamos, a partir de amanhã, eu vou pedir para os professores, a partir de amanhã, baixarem todas as aulas deles e colocarem aqui, ó. Eu vou colocar uma nova pasta e vou colocar assim, aulas
segundo bimestre. E daí eu consigo colocar os vídeos aqui, tá? Aí vocês entram aqui, vai estar os vídeos, aula 1, aula 2, aula 3, tá bom? Pessoal? Ok. Tá Porque bom. o que está acontecendo, gente? Eu estou com muita dificuldade com o professor que não está tendo internet. A internet está oscilando demais. E daí não está subindo para o YouTube também. Eu tenho um professor que está levando uma semana para subir no YouTube, porque ele não está conseguindo subir. Tá? Então, por isso que a gente está com esse problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para colocar ali e vou ver se eu consigo colocar uma pessoa só para ir fazendo isso toda semana, imediatamente, para que vocês tenham essas aulas, tá bom? Eu acho que fica até melhor do que ficar só no YouTube. Ok? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Ok. Oi, Gustavo. Gustavo escreveu. O que foi? Fala, Gustavo. Não converse, não. Fala. Não escreve, não. Resumindo, intercrimes é o caminho do crime, tá? Intercrimes é o caminho do crime, tá? Boa noite, Milena. Deixa eu ver. Boa noite, Ana. Professora, pode colocar lá na tela, por favor, de novo? Do intercrimes? Isso. Vamos lá, fala. Mas a necessidade para que um crime seja imputado ao sujeito que tenha se feito todas essas etapas ou tendo sim Ó, a consumação. essas duas etapas o sujeito não pode ser punido, tá? Na etapa de preparação, a exceção é, o sujeito só vai ser punido se ele tiver praticado um crime, uma conduta que configure crime. Ah, eu quero fazer o crime de falsidade ideológica, mas para isso eu fui lá e falsifiquei um documento no meu nome, e eu fui pega com documento falso. Aí, eu estou na fase de preparação ainda, eu não iniciei a execução, porque eu não estou me fazendo passar por outra pessoa. Mas a falsificação do documento é um crime, é uma conduta criminosa. Aí eu posso ter essa possibilidade de ser punido, só nesses casos. Caso contrário, a regra é cogitação e preparação, eu não tenho punição. A punição inicia a partir dos atos executórios até a consumação. Ok, Gustavo? Entendido, professor. É que a questão que eu tô procurando resposta, não na sua aula, mas em si é sobre aquele caso do supermercado que eu ainda fico intrigado na imputação que eles estão tentando colocar lá. Mas não é momento para se abordar agora. Pode seguir a aula, professora. É direito penal do autor, filho. Em direito penal do autor não se explica. Aquilo ali eles estão querendo mostrar que estão trabalhando, sabe? Querendo mostrar que a justiça serve para alguma coisa, tá? Ali é direito penal do autor, tá bom? Ali foge totalmente a regra de tudo que acontece no que deve acontecer, tá, Gustavo? Aquele caso supermercado, o sujeito nunca deveria ter sido imputado, só que ele vai acabar sendo condenado por um crime sem ter pego na arma, né? Sem ter relado nessa arma, tá? E é direito penal do autor. E como o próprio Silvio fala, né, Silvio? Que ele acabou de chegar aí. Quero ver o júri popular que não vai condenar ele. Vai ser muito difícil existir um júri popular que não vai condenar ele, porque ele já está previamente condenado antes de qualquer coisa. Você acha que tem, Silvio, algum júri popular que não condena o senhorzinho lá do mercado? A mídia está condenando ele, né? Aí que é o julgamento midiático, né? E é um excelente tema de pesquisa, tá, gente? O pré-julgamento da mídia. Isso aconteceu com os casos dos Nardoni. Isso aconteceu com o caso do menino Bernardo. Acontece com vários casos que a gente faz aquele clamor da mídia, tá? Tem o clamor da mídia e depois a gente tem a penalização e o promotor e o juiz, eles não arcam com
não, direito penal é isso, não. O que eles querem mostrar, né? Geralmente em sociedades que são menores ainda, não vão mostrar que a gente está fazendo nosso serviço, né? Então vamos colocar e dar um respaldo social, né? Por que dá um respaldo social? Porque uma das funções da pena é trazer essa ideia de retribuição, a retribuição pelo mal que o sujeito causou na sociedade, ok? Mas eu falo brincando, eu também não aceito, não. Eu acho que por mais que o cara tentou sacar a arma do segurança lá, o empresário, né, agindo daquela forma lá, o segurança, ele porta uma arma, ele tem que saber usar a arma. Infelizmente, ele passa por psicológico, psicotécnico, ele tem que saber o momento de atirar. Não é assim, atirar, porque o cara veio sacar minha arma, eu já posso sair atirando. Vou atirar, exatamente. Infelizmente, o cara que porta uma arma, ele tem que saber o momento, ele tem que saber passar por estresse. Ele não vai atirar assim à vontade. A responsabilidade é em dobro, não é, Silvio? Você sabe disso porque você porta uma arma. A sua responsabilidade é em dobro. Você não pode sair num supermercado cheio de gente em volta e simplesmente atirar. Eu também concordo. Eu concordo. Por mais que todo mundo fica bravo com o empresário, que ele que provocou, assim, vamos dizer, mas o segurança não agiu errado. Eu também concordo. E isso acontece, Silvio, eu vou falar para vocês e eu insisto nisso. É a minha maior briga aqui dentro de Maringá. Por quê? Porque o nosso prefeito, ele prometeu armar a guarda municipal, né? Ele prometeu armar a guarda municipal. Gente, eles não têm preparo, eles não passam pelo preparo que um policial passa para ser armado, ok? Quem é policial sabe a academia de polícia que eles passam, toda a situação de teste que eles fazem para poder estar armado. E imagine a guarda municipal armada. Né? Eu não sei se vocês lembram aquele caso a população. Não, eu nem quero falar da população, que eu vou ignorar o que o Bolsonaro fala nesse momento. Mas imagine aquele caso aqui em Maringá que teve aqui do Lava Jato, em que o sujeito foi, o guarda deu um mata-leão nele e ele desmaiou, não sei se vocês lembram. Deu um mata-leão logo no início da pandemia, que pegaram ele aberto pela segunda vez e foram encaminhar ele, e ele começou a ficar bravo, daí o cara deu um mata-leão nele e derrubou ele, né, o cara do Lava Jato. Imagine se aqueles caras tivessem armado, a merda que ia dar. O cara tinha matado o cara ali. A guarda municipal é totalmente despreparada para agir em situação de contenção de violência. Eles são despreparados para agir em contenção de violência. É totalmente diferenciado. Ah, quer armar? Então tá bom. Então vai dar uma escola de polícia e vai fazer o sujeito fazer uma escola de polícia e melhorar a questão do próprio concurso, né? O próprio concurso. Porque você vai fazer o sujeito passar por uma escola de polícia, ele vai estar preparado. Né? A escola de polícia, eu não sei quanto tempo que está durando a escola de polícia hoje. Se você passa num concurso da polícia, quanto tempo que você faz de escola para conseguir ir para a rua? Em torno de um ano, né? Geralmente é 6 meses teórico e 6 meses prática. É um ano. Agora imagine você pegar o sujeito, dar 3 meses de treinamento. Daí um policial civil, um amigo meu, veio tirar sarra, mas é a polícia militar que está dando treinamento. Falei, que tipo de treinamento? Está ensinando a atirar, porque nem isso esses infelizes sabem fazer. Né? Ele nem atirar, nem mexer com a arma, manusear, a mesma coisa que você me dá uma arma, eu não vou saber manusear. É isso que a polícia está fazendo, é esse tipo de treinamento. Agora, não uma escola, passar por teste psicológico, psicotécnico, tudo isso daí. Tá? Não é, eu sou totalmente contra. Mas, enfim, vamos lá, gente. Essa aula a gente vai ver o quê? Tá? Finalizando aquilo que a gente viu, eu dei um repeteco de tudo que a gente viu aula passada, essa aula agora começa a ficar massa. Por que começa a ficar massa? Porque a gente começa a estudar alguns institutos que nós não tínhamos estudado. Quais institutos, professora? O Instituto da Desistência Voluntária, o Instituto do Arrependimento Eficaz e o Instituto do Arrependimento Posterior. Ok? Então, isso nós vamos começar a ver agora, tá? Então, o que eu quero que vocês saibam?
todas as vezes que eu falar de desistência voluntária e arrependimento eficaz, vejam ali, desistência voluntária, tá aqui, ó, tá? E arrependimento eficaz. Viram que eu coloquei uma faixinha aqui para dizer onde eles estão aqui dentro do meu caminho do crime, tá bom? Onde eles estão aqui dentro do meu caminho do crime. O que eu preciso que vocês lembrem? E onde que está isso, professora? Isso está, deixa eu pegar aqui dentro. Vamos lá. Se vocês pegarem lá no livro de vocês, nos arquivos de vocês, se vocês pegarem a aula 4 e 5, ela foi uma aula de falar de intercrimes até tentativa. A aula 6 e 7 é a aula que a gente inicia justamente isso daí. Então, peguem ali a aula 6 e 7, que vai iniciar desistência voluntária e arrependimento eficaz. Conseguiram se localizar? Sim, não. Sim. Gente, se vocês fossem assim na sala de aula, tava bom, né? Porque vocês não são assim na sala de aula. Vocês devem estar tanto futricando aí do lado, com o povo aí do lado, que, olha, eu tô até vendo. Vamos lá. Desistência voluntária. Tanto a desistência voluntária quanto o arrependimento eficaz, eles estão lá dentro do artigo 15 do Código Penal. Vão voltar reformulados, o Richard, eu tô até com medo, né? O duro é o aluno que vai olhar, professor, eu preferia a tua aula online, aí vai doer no coração, hein? Então, vamos lá. Artigo 15 do Código Penal. O artigo 15 do Código Penal, ele trata tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz. Lembrando que a desistência voluntária é a primeira parte, tá? Então, o que eu vou pedir que vocês façam? O que eu vou pedir que vocês façam? Grifem no código vocês a primeira parte com uma cor. Por quê? Porque vocês já vão saber que esse é um dos institutos. A segunda parte, vocês grifem com outra cor, que vocês vão saber que é outro instituto, tá? Então, o que é a desistência voluntária? A desistência voluntária é aquela em que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Então, todas as vezes que a gente fala em desistência voluntária, o sujeito, ele deixa de prosseguir na execução. Onde ele está? Ele está dentro dos atos executórios, mas ele sozinho decide deixar de agir. Ele não quer consumar. Um exemplo, eu estou atirando, eu atirei na pessoa, acertei 2 vezes nela. E eu cheguei perto, eu poderia ter matado ela. Na hora que eu cheguei perto, eu olhei para a cara dela e falei assim, não, não é isso que eu quero. Simplesmente viro as costas e saio. Ok? Então, quer dizer, quando eu estou agindo de uma forma ativa, a desistência voluntária, quase sempre, ela vai ser um não agir. Ele vai deixar de agir. Por quê? Porque ele vai deixar de agir para trazer a consumação. E daí o sujeito acaba não morrendo em decorrência disso, ok? Isso é desistência voluntária. A gente chama isso de desistência voluntária, tá bom? Já quando a gente fala de arrependimento eficaz, o sujeito já praticou todos os atos executórios. Ele já praticou, ele atirou, ele chegou lá, olhou para a cara do sujeito e falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Pegou o sujeito, colocou num carro, levou para o hospital. E essa conduta, necessariamente essa conduta, fez com que o sujeito não viesse a óbito. Então, quer dizer, apesar dele praticar todos os atos executórios, ele, chegando no momento próximo à consumação, ele se arrepende e pratica atos para impedir que a conduta, que a consumação ocorra. Vamos ver aqui na nossa linha como que fica. Aqui nessa linha que eu fiz aqui para vocês. Ó.
Na desistência voluntária, o sujeito está aqui, ó, nessa parte amarela aqui, ó, dentro dos atos executórios ainda. Então, ele está ainda executando o crime. No momento em que ele pode consumar o crime, ele desiste. E por isso eu falei para vocês que quase sempre ele vai ter uma conduta omissiva em decorrência disso, porque ele deixa de agir para causar a consumação. Já o arrependimento eficaz, ele ocorre aqui, ó, após os atos executórios. O sujeito fez todos os atos executórios. No entanto, quando ele fez todos os atos executórios, ele se arrepende, pega o sujeito e leva para o hospital para prestar socorro para o sujeito, vindo o sujeito a não morrer. Então, todas as vezes que eu falo em desistência voluntária e eu falo em arrependimento eficaz, a primeira parte do artigo 15, ele está tratando de desistência voluntária. A segunda parte do artigo 15, ele está tratando de arrependimento eficaz. Porque no arrependimento eficaz, ele praticou todos os atos, mas ele impede que o resultado se produza. Ele impede que a consumação da morte se dê. Por quê? Porque ele presta auxílio ao sujeito. Ok? Tanto para a desistência voluntária, quanto para o arrependimento eficaz, o resultado é o mesmo. Que resultado, professor? O resultado jurídico é o mesmo. Por que que é o mesmo? Porque eles não vão responder pelo ato que ele pretendia, e sim pelos atos que eles causaram. Então, se ele causou lesão e não trouxe a morte, ele vai responder pela lesão. Ele não vai responder pela morte. Ele não responde pela tentativa. Por quê? Porque senão não teria sentido de ter dois institutos aqui dentro do nosso ordenamento do direito penal, sendo que ele teria a mesma consequência da tentativa. É um plus. Na verdade, o legislador ele tenta trazer para o sujeito uma possibilidade dele se arrepender do crime, né? Dele poder fazer atos que possa melhorar a condição dele dentro de uma prática delitiva. Então, essa é a intenção do legislador. E quando eu falo da natureza jurídica, tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz, é justamente de exclusão de tipicidade da conduta. Por que é exclusão de tipicidade da conduta? Porque eu quis matar. Então, a tipicidade da conduta era de homicídio. No entanto, eu causei a lesão. Eu deixo de responder pelo homicídio e passo a responder pela lesão corporal, que é aquilo que eu pratiquei, seja ela uma lesão leve, seja ela uma lesão grave, seja ela uma lesão gravíssima, tá? Então, sempre que se trata desses dois institutos, vocês têm que ter na cabecinha de vocês exatamente isso. São, na verdade, uma forma de trazer um plus para o sujeito, fazer com que ele possa se arrepender e não venha a sofrer a penalização, porque senão não tem um motivo dele se arrepender, não tem um motivo dele agir no intuito de impedir a ocorrência do resultado. Então, por isso que a gente coloca esses institutos aqui para vocês, ok? Alguma dúvida, gente? Pode fazer uma pergunta? Pode. Professora, nessa primeira parte aí do artigo 15, pode-se ter a consumação e depois a pessoa desfazer meio que o ato que ela fez? Não. Aqui no artigo 15, na desistência voluntária, o sujeito está nos atos preparatórios. Ele não tem nada consumado. Tanto aqui quanto ali no arrependimento eficaz, tá, gente? Não ocorreu a consumação. Não ocorreu a consumação, tá? Entendeu, Gustavo? Sim, é porque o que eu questionei é que eu tinha visto um caso que acho que a Cláudia Serpa tinha postado, acho que no Instagram dela, de um caso do rapaz que ele foi bater a carteira do outro rapaz que estava numa fila na frente dele e que acho que ele percebeu que tinha câmeras ou pessoas olhando e depois que ele subtraiu, que cometeu o 155, ele pegou e retornou essa carteira pro bolso da pessoa e saiu correndo. Mas aí que tá, eu lembro desse caso. Isso daí não é furto, porque na verdade o furto é quando você tem ele não chegou a guardar a carteira, ele fez assim com a carteira e quando ele foi guardar, ele viu a câmera, não é? Isso. E quando ele viu a câmera, o que ele fez?
Ele nem chegou a guardar. Ele simplesmente devolveu a carteira, não foi isso? Sim, ele só tomou posse por alguns instantes e já devolveu. Exatamente, mas eu não tive a inversão da posse em si. Ele estava ainda na realização dos atos executórios. Qual seria a posse, a inversão da posse? Quando ele colocasse no bolso, virasse e saísse. Isso seria a inversão da posse, porque ele teria a posse pacífica do objeto, ok? Ele teria essa Entendi, posse obrigado. pacífica. Oi? Poderia citar mais um exemplo do arrependimento eficaz, fora esse de pegar o cara e levar para o hospital? O arrependimento eficaz, todas as vezes que a gente fala de arrependimento eficaz, o que você tem que entender é que ele está nos atos executórios. Por exemplo, no crime de... Deixa eu ver. No crime de estupro, tá? Todas as vezes que a gente fala do crime de estupro, o sujeito está realizando os atos, ele pegou a pessoa, levou para o meio do mato, na hora que ele chegou para iniciar os atos, né, finalizar os atos, o que ele fez? Ele viu que a pessoa está grávida. Ele simplesmente larga a mulher e sai correndo. Isso é arrependimento eficaz, ok? Ele veio por livre, espontânea vontade. Ele não foi alguém que forçou ele, alguma circunstância que forçou a ele, tá? Ele simplesmente largou. Não quero. Não vou fazer. Então, ele já iniciou os atos, né? Ele amordaçou ela, levou para o mato, só que ele desistiu, tá? Então, você tem que provar que o sujeito agiu dessa forma. Você tem que mostrar que o sujeito agiu dessa forma. Por isso que eu falo para vocês que no arrependimento eficaz, sempre eu vou ter uma conduta assim, do sujeito deixar, né? Durante os atos executórios, ele vai deixar de realizar. Então, o sujeito pegou, levou ela, colocou ela, jogou ela no chão, tá no terreno baldio, e na hora que ele foi realizar o ato da conjunção carnal, ele não quis, largou ela lá e saiu fora. Isso é arrependimento eficaz, ok? Certo, Diferente, mas aí ele responderia pelo quê, no caso? aí, no caso, ele poderia responder pelos atos que ele praticou. Vamos lá. Ele pegar, amordaçar essa pessoa e colocar essa pessoa em algum local, seria alguma situação? Esse simples ato assim, não. Agora, se ele tiver tido, passado a mão nela, poderia até ter uma consumação de estupro, mas ele não chegou a passar a mão nela. Lesão. No momento em que ele jogou ela no chão, machucou ela, ocasionou uma lesão, crime de lesão corporal. Ok? Porque eu não vejo nem um crime de cárcere, porque ele não manteve ela por muito tempo. Né? Nos atos executórios dele, imediatamente ele se arrependeu e largou. Então, é esse sentido que vocês têm que buscar do arrependimento eficaz. Entendeu, Andrei? Sim, entendi. Tá bom? E lembrando, ele está nos atos executórios, né? E a desistência voluntária? Ele leva ela para o mato, na hora que ele vai consumar o crime, ele desiste, pede perdão, levanta ela, leva ela até um local para ela se acalmar, pede perdão para ela. Isso seria uma desistência voluntária. Vocês viram que na desistência voluntária pressupõe uma conduta dele, uma conduta para diminuir o dano, para não deixar que o dano ocorra, tá? Isso é desistência voluntária. Ok? Diferente, gente, de ele ser interrompido, né? Ele pegou a moça, levou para o mato, chegou lá, alguém passou e interrompeu e ele saiu correndo. Isso daí é tentativa. Por quê? Porque a tentativa, o sujeito, ele quer praticar, mas ele não consegue. Por quê? Porque algo ou um terceiro impediu dele praticar. Impediu que ele conseguisse fazer, que ele conseguisse finalizar a conduta dele e consumar o crime. Tá bom? Essa é a diferença básica, tá bom? Alguma dúvida? Não. Uma coisa que vocês têm que ter na cabecinha de vocês direto, tá?
O que vocês estão vendo aí? Estão vendo a apostila ou o intercrimes que eu fiz? A apostila. Então tá. Então, eu vou passar para vocês, que é uma coisa que vocês precisam necessariamente saber. Para fazer a diferenciação entre um e outro, a gente utiliza a fórmula de Frank, tá? Por que a fórmula de Frank? Porque a fórmula de Frank ele vai poder te ajudar a você entender se é uma tentativa ou se é uma desistência voluntária ou um arrependimento eficaz, tá? Vamos lá. Todas as vezes que a gente fala da desistência voluntária ou arrependimento eficaz, principalmente da desistência voluntária, o sujeito pode realizar, ele pode fazer, mas ele não quer fazer, ok? Ele pode matar, ele pode estuprar, mas ele não quer, ou porque ele se arrepende, no meio dos atos executórios, ele deixa de realizar e entrega a fuga e deixa de fazer a conduta que ele deveria para consumar o crime, ou porque ele teve um arrependimento eficaz, porque no início da consumação ele parou e impediu que ela acontecesse. Então ele pode, mas ele mesmo impede a realização da consumação. Então ele pode, mas ele não quer. E a tentativa, professora? A tentativa o sujeito quer realizar, mas ele não pode. Por que ele não pode? Ou porque ele tem uma circunstância terceira, né, uma circunstância alheia, ou um terceiro envolvido que vai impedir que a consumação ocorra. E por isso que a gente fala dessa fórmula de Frank. Essa fórmula de Frank ela é um macete para que vocês não esqueçam do que é desistência voluntária e do que é arrependimento eficaz, tá bom? Ok? Ok. Ok. Então vamos lá. Alguma dúvida, gente? Não. Se vocês pegarem o artigo 15, o artigo 15 fala: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ponto. Aqui é desistência voluntária. Ou impede que o resultado se produza, ponto. Aqui é arrependimento eficaz. Tanto um quanto o outro, qual que é a consequência deles? O sujeito só vai responder pelo crime que ele praticou, tá? Retira-se a tipicidade da conduta que ele queria praticar e responde pelo crime que ele praticou, ok? Responde pelo crime que ele praticou, tá? Então, professora, se ele não cometeu nenhum crime durante esses atos executórios, não cometeu nenhum crime, e daí? Como que fica? Ele não vai responder por nada, ok? Ele não responde por nada, tá bom? Alguma dúvida, gente? Pessoal? Tranquilo. Não, próximo. Não. Então, passando para o próximo elemento que a gente tem para estudar hoje, que é aquilo que eu chamo de arrependimento posterior. Olha aqui, a gente já estudou isso aqui. Agora nós vamos para esse pedaço aqui. Tá? Arrependimento posterior. Gente, antes de eu passar para o arrependimento posterior, o que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Mesmo o sujeito se arrependendo, ou mesmo o sujeito desistindo voluntariamente da conduta, tá? Se o resultado acontecer, eu levei o sujeito para o hospital porque eu não queria que ele morresse. Se o resultado acontecer, automaticamente ele passa a responder pelo crime consumado, tá? Ele automaticamente responde pelo crime consumado. Eu desisti voluntariamente e ele veio a óbito em decorrência da minha conduta. Automaticamente, ele vai responder pelo crime consumado, tá? Eu não tenho como deixar de responder, deixar dele responder pelo crime consumado, tá bom? Só para que vocês tenham essa noção, ok?
Pessoal, estão vivos? Ok, Sim. professora. Então, vamos lá. Arrependimento posterior. O arrependimento posterior, gente, está lá no artigo 16 do Código Penal. E se vocês pegarem o artigo 16 do Código Penal, vocês vão ver que o arrependimento posterior, ele é algo que vai diminuir a pena do sujeito, mas que, no entanto, ele vai ter que cumprir os requisitos para ele diminuir a pena do sujeito, tá bom? Ele vai ter que cumprir os requisitos. Lembrando-se que o arrependimento posterior, ele vai acontecer depois da consumação, ok? Então, a gente só fala de arrependimento posterior depois da consumação. O que fala o artigo 16? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3, ok? De 1 a 2/3. Então, o que vocês precisam saber? Aqui, o sujeito, ele cometeu o crime e após a consumação do crime, ele acaba se arrependendo. E daí, ele restitui a coisa, ou ele repara o dano que ele realizou, e não pode acontecer para crimes em que há violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, sempre que eu falo do arrependimento posterior, eu não estou falando em isenção de pena. O arrependimento posterior é uma causa obrigatória de diminuição de pena, ok? Ele não exclui o crime e também não isenta a pena do sujeito. Ele só vai trazer uma diminuição de pena se realmente ele aconteceu. Mas para ele acontecer, eu preciso da observância de alguns requisitos, ok? Qual é o primeiro requisito? Que o crime seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Isso quer dizer que, de cara, eu já retiro roubo, extorsão, lesões corporais, homicídio, ok? Tudo isso já é retirado de cara. Por quê? Porque a violência ou a grave ameaça à pessoa são elementares do tipo penal. Por que são elementares do tipo penal? Porque elas vão configurar o tipo penal somente quando eu tiver o uso de violência que eu configuro o crime de roubo. Ou de extorsão mediante sequestro, lesões corporais. Se eu não tiver essa violência ou essa grave ameaça, eu não vou ter essa lesão, ok? Então, nesses crimes em que eu tenho violência ou grave ameaça, eu não vou ter, ok? Uma coisa que vocês precisam entender, que a jurisprudência, ela entende que nos crimes culposos, tá? É admissível esse benefício, tá bom? É admissível esse benefício, apesar de que a doutrina, ela fala que se ele teve a intenção, não tem como eu ter os crimes culposos, porque no crime culposo, eu não tenho a intenção, ok? Mas a doutrina tem admitido, tá bom? Sempre ela tem admitido. Quando? Ali no caso da lesão corporal culposa, quando a gente reparar o pagamento de despesas médicas, tá? Então, embora o resultado seja violento, não há o impedimento desse benefício, tá bom? Então, sempre que eles falam da jurisprudência, é a posição atual da jurisprudência, tá bom? Apesar de que, se você pensar que no crime culposo, para ele ter uma lesão corporal culposa, ele não pode ter o dolo de lesionar, né? Essa violência, ela veio como resultado sem o sujeito buscar o resultado, tá bom? Então, sempre que tiver crime que seja empregada violência ou grave ameaça à pessoa, ele não vai poder ser aplicado,
com exceção dos crimes culposos, porque o dolo não é de trazer uma violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Lembrando que o crime culposo, ele precisa necessariamente estar tipificado, tá? Ele precisa necessariamente estar tipificado. Quando você fala em queixa, refere-se à queixa crime da ação penal privada? Exatamente, tá? Nós já vamos chegar nela, tá bom? A gente já chega aí nessa parte. Qual é o segundo requisito? O segundo requisito é que haja a reparação do dano ou a restituição da coisa, tá bom? Então, sempre eu preciso da reparação ou da recuperação da coisa, restituição da coisa, tá bom? Esse dano, tá? Esse dano, essa reparação, antigamente se falava em uma reparação integral, tá? E uma restituição da coisa na forma em que se estava, né? O estado com antes, a forma que ela tinha antes. No entanto, tanto a doutrina quanto a jurisprudência já tem aceito esse dano parcial, tá? Essa restituição parcial ou essa devolução da situação da coisa no estado em que se encontra. Ah, por exemplo, eu peguei uma bicicleta e eu furei o pneu da bicicleta, né? Então, se eu devolver dessa forma, eles também têm aceitado. Ah, furei o pneu do carro que eu furtei e devolvi depois que eu furtei, já foi consumado o furto e devolvi, tá? Ah, o celular, eu furtei o celular, depois eu devolvi o celular com a tela trincada, tá? Desde que a vítima concorde com isso, eu tenho a plena quitação, ok? Eu tenho a possibilidade de ter a aplicabilidade do Instituto da Desistência do arrependimento posterior, tá bom? Ok? Qual é o terceiro requisito? O terceiro requisito, ele está ligado a um prazo. Então, eu tenho um prazo para cumprir. Eu preciso necessariamente cumprir um prazo para levar a possibilidade de aplicação. E qual é esse prazo? Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Lembra-se que nós estudamos do recebimento da denúncia lá do caso do supermercado? Pessoal, volta aqui comigo. Presente. Presente. Lembra, Andrei? Não é presente, eu tô perguntando se lembra. Lembro sim, professora. Lembra do Mas quê, demora uns Andrei? dias. Vamos ver se você está Não acordando. lembro da data, mas até ter a denúncia do MP lá demora alguns dias. É nesse prazo aí que a professora está falando? Vai para o juiz e o juiz que tem o recebimento, né? Sim. Então, é desse ato que nós estamos falando, tá bom? Então, até esse recebimento, eu tenho a possibilidade de ter um arrependimento posterior. Tá? Até esse recebimento. É até o momento, então, em que o juiz aceita, né? Recebe, no caso. Não é quando o MP manda, é quando ele aceita, então, no caso, né? Quando ele aceita, quando ele recebe a denúncia. Lembra-se que lá no Projude estava assim, recebida a denúncia? Esse é o ato de recebimento da denúncia. Claudemir, eu tô tentando saber se vocês estão aí, viu? Porque eu sei que com alguns professores vocês andam aparecendo aí. Comigo ninguém aparece. Não sei por quê. Eu tô tentando saber por quê, mas tudo bem. Vamos ver. Até o fim de estudo a gente já vai descobrir. Se Deus quiser, a gente já vai ter voltado. Nossa Senhora. Não aguento mais dar aula assim, gente. Vamos lá. Vocês sofrem, mas o professor também sofre. Vocês não têm noção. Eu preciso de gente. Eu preciso de contato com gente. E eu tô sofrendo demais por não ter contato com gente. Ok? Vamos lá. Conseguiram entender o que é o recebimento da denúncia ou da queixa? Essa queixa é aquela que o Gustavo estava perguntando. É a queixa-crime, tá? Que são aquelas direcionadas para crime de ação penal privada. A queixa-crime, ela cabe somente em crimes de ação penal privada, tá? Vamos fazer um churrasco. Vai todo mundo preso. Já pensou, Claudemir? A professora sai daqui de Maringá para chegar aí em Paranavaí ser preso no churrasco da sala.
porque está aglomerando sem poder aglomerar pessoas. Coordenadora do curso de Direito é presa por aglomerar pessoas. Dá bom, né? Faz publicidade pro curso, né? Publicidade negativa, né? O que é uma ação penal privada, gente? São ações, são crimes que são direcionados, e sempre que falar assim, todo crime, ele tem um final, que são disposições finais. E nessas disposições finais, ele vai falar assim, a persecução desse crime só se dá mediante representação. Ou a persecução desse crime só se dá mediante queixa. Quando ele fala de representação, é ação penal pública condicionada à representação. Por exemplo, crime de lesão corporal. Se você briga na rua, apanha de alguém na rua, chegar lá na delegacia, fazer o BO, e não falar que quer representar, ele vai fazer o BO até chegar lá no GCRIM e ir para a audiência, e você não representou, o próprio promotor vai pedir a decadência porque não houve a representação. A representação você tem o prazo de 6 meses da data do fato, tá? Ou da data do conhecimento, senão vai decair o seu direito de ação, tá? Lembra-se aquilo que vocês estudaram de decadência e prescrição? Decadência é a perda do direito de ação, né? A perda desse direito material de agir contra. Então, você perde nos crimes de representação e nos crimes de queixa também, tá? Então, exemplo básico, crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia são crimes de ação penal privada. Então, eu preciso de uma queixa-crime. Queixa-crime é essa queixa-crime a gente já fez no NPJ. Eu já tive um aluno lá no NPJ que fez a queixa-crime. É uma ação, é uma peça processual que, inclusive, cai na OAB. Que você faz, ele cai na OAB, é simples. E você comunica da existência desse crime de ação penal privada, tá? Você comunica. O que vocês têm que prestar atenção quando tem essas queixa-crime? Que é essencialmente e necessariamente prestar atenção. Na queixa-crime, gente, na queixa-crime, eu vou ver se eu tenho aqui no meu computador a peça do assistido lá, eu tiro o nome e mando para vocês, tá? Na queixa-crime, sabe aquela procuração adjudícia que a gente pega do nosso cliente? Na queixa-crime, essa procuração adjudícia, ela precisa de poderes especiais. Então, o sujeito que não é acostumado a fazer uma ação penal e precisa entrar com uma queixa-crime, se ele não tem nenhum conhecimento penal, o que vai acontecer? Ele entra com aquela procuração adjudícia. E a procuração adjudícia vai trazer o não recebimento da queixa-crime por inépcia da petição, por inépcia do instrumento procuratório com a procuração adjudícia et extra, que são os poderes especiais para a situação de queixa-crime, tá bom? Então, sempre que se fala de queixa-crime, vocês têm que ter noção disso, tá? Queixa-crime é assim que a gente trata. Deixa eu verificar se eu tenho aqui. Não, ficou no meu computador lá do NPJ, gente. Eu não vou ter aqui para mostrar para vocês. Não vou ter, tá? Então, fiquei até feliz, mas não vou ter. E eu não tenho mais acesso aos processos do NPJ, então eu também não consigo entrar no Projude para pegar, tá? Mas são esses crimes de menor potencial ofensivo que vão para GCRIM, mas não são todos do GCRIM, tá bom? Alguns crimes do GCRIM, que vai atingir a honra subjetiva da pessoa, ok? A mesma coisa o crime de estupro, gente. O crime de estupro é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Se a pessoa Professora, não quiser o que é denunciar et extra? Et extra é extra, procuração adjudícia, procuração com poderes judiciais extras, tá? Por isso que eles chamam de et extra. Como Obrigada. eu preciso de um poder específico para entrar com a queixa-crime, eu preciso disso, ok? O que tem INSS Banco? Para entrar com o INSS ou com o banco e assim por diante? Não entendi. Não entendi o que você falou.
que, Gustavo, salvo fala engano, aqui. Salvo engano, na procuração adjudice et extra, o advogado pode representar o cliente no INSS, por exemplo, que eu acho que com uma procuração de justiça normal, acho que não, né? Pode, porque a procuração de justiça normal, ele dá a possibilidade de chegar e representar o sujeito em qualquer repartição pública, tá? A não ser que para entrar com a ação contra o INSS exija, mas aí não é a minha área, tá? Que daí é ação previdenciária, mas eu não tenho conhecimento disso. E banco não precisa também, tá? Porque os efeitos da procuração de justiça, ela já traz abrangendo nele todos esses poderes. Vocês estudaram procuração lá com o mundo jurídico lá no primeiro ano, não estudaram? Sim, professor Ricardo. É. Então, exatamente isso, tá bom? Ok? Alguma dúvida, gente? Okay. Vamos para o outro requisito para ter o arrependimento posterior. Então, além do crime não ser praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, além de ter a reparação do dano ou a restituição da coisa, além dessa reparação ou restituição acontecer antes do recebimento da denúncia ou da queixa, eu preciso que esse ato seja voluntário. Ou seja, o sujeito tem que querer agir dessa forma, ok? Ele tem que querer agir dessa forma. O ato, ele precisa ser buscado por uma vontade dele, ok? Dele. Por exemplo, um sujeito que furta, né? E é pego por populares, é alcançado por esses populares e sofre agressão. E por meio desse tipo de agressão, ele devolve o objeto que ele furtou. Eu não tenho esse requisito da voluntariedade. Por quê? Porque ele devolveu o objeto porque ele apanhou. Senão, ele não teria devolvido, tá? A única coisa que vocês não podem esquecer é que, quando eu falo de algo que é voluntário, eu também posso ter, dentro do sentido de voluntário, apesar de não ser a mesma coisa, o sentido de espontaneidade, tá? Às vezes, algo que é espontâneo também traz uma certa voluntariedade ali, ok? Então, sempre que eu falo de voluntário, tá? Apesar de eu, geralmente, comumente entender que algo voluntário pode ser algo espontâneo, aqui a voluntariedade, ela é diferente, ela tem sinônimo diferente daquilo que é espontâneo, tá? Ok? Ok. O ato Sim, voluntário, tá? O ato voluntário, ele tem que vir com vontade, sem que seja ideia de outrem e sem que seja ou que outra que force ele a fazer, né? É igual eu falei, né? O sujeito furta, chega na casa, a mulher pega o furto do marido e fala assim, ó, se você não fazer, se você não devolver isso daí, eu vou separar de você. Aí o sujeito vai lá e devolve e fala que só tá devolvendo porque a mulher falou que vai separar dele. Eu não tenho a possibilidade de caber esse instituto aqui, tá bom? Eu não tenho a possibilidade de colocar esse instituto aqui. Você conhece um sujeito assim, que a mulher foi lá, fez isso e ele devolveu? Ou o sujeito que faz, chega na casa e a mãe faz devolver, né? Ele não pode ter sido obrigado, tá, gente? Ele não pode ter sido obrigado, tá bom? Só que ele... Posso finalizar e daí eu deixo... Quem que tá perguntando? Pode falar, professora. Eu já deixa eu finalizar e já dou. Só que ele não pode ter sido obrigado, mas ele pode chegar e a pessoa dá ideia para ele, né? A mulher chegar e falar assim, ah, você não vai ficar com isso. Você vai estragar a sua vida. Para que isso? Aí sim ele vai e entrega. Vocês viram que isso, ele não teve ninguém obrigando ele a praticar o ato, mas ele teve um ato espontâneo, que não nasceu dele.
mas teve um ato espontâneo. Então, a ideia não precisa nascer necessariamente dele, ok? A ideia não precisa, mas ele não pode estar sendo obrigado a devolver o bem ou a coisa, ou restituir o dano, tá bom? Quem quer perguntar? Gente, ué? O gato comeu a língua? Nada, eu só ia falar- professora. Agora fala todo mundo junto. Fala primeiro Pode a falar, mulher. Simone. Quem que é, Simone? Fala primeiro a Simone e depois o Gustavo. Não, é a Juliana. Juliana, fala primeiro a Ju. Que voz de É Simone, igual- Ju? Que honra! Ontem teve um caso de um rapaz que foi preso por causa que ele furtou uma caixa de bombom. E daí foi pego na revista, a caixa de bombom estava dentro de um guarda-chuva. Se ele tivesse entregado por espontânea vontade, ele não responderia? Não responderia, mas se ele foi pego, ele estava no ato, né? Ele foi parado. Então, quer dizer, Ju, que eu não estou aqui nesse instituto, tá? Nem nesse instituto, nem no arrependimento eficaz, nem na desistência voluntária. Por quê? Porque ele só não consumou o crime porque ele foi pego. Então, aí eu tenho uma tentativa, tá? Entendi. E daí, eu já vou dar para você... Olha lá, Simone... A Simone se achando lisonjeada lá, Ju. Já vou dar para você qual é a forma de você conseguir absolver ele. Princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele tira a tipicidade da conduta, tá? Mas isso é durante o processo, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Existem estudos, gente, porque o princípio da insignificância geralmente é pedido pelo promotor ou pelo advogado de defesa e o juiz que determina a aplicação do princípio da insignificância. Existem estudos que estão querendo que o próprio delegado de polícia, quando ele recebe esse tipo de caso, lá naquela portaria, sabe aquela portaria que a gente viu? Lá na portaria, ele mesmo identifique a possibilidade de ocorrência do princípio da insignificância e não indiciamento do sujeito por atipicidade da conduta. Tá? Existem estudos na doutrina nesse sentido, mas é algo que tem ocorrido muito pouco ainda, tá? Muito pouco ainda, ok? Entendido, Ju? Entendi sim, professora, obrigada. Gustavinho, fala, querido. Não, eu só ia comentar que o caso que eu tinha mencionado nas mensagens aqui foi que entraram na casa de um senhor, furtaram, acho que a televisão dele. Aí ele é conhecido, ele sempre teve contato com um dos traficantes da cidade. Aí ele foi até a casa do traficante, o traficante sabe quem que é que rouba, né? Porque leva todas as mercadorias para lá, e ele fez entrar dentro da casa do senhorzinho e devolver. Não, é assim, ó. Se o senhor fez ele devolver, vocês viram que eu não tenho a voluntariedade e nem a espontaneidade. Eu tenho a obrigatoriedade dele devolver, entendeu? Aí, o que acontece? Eu já saio dos institutos. Entenderam? Eu já saí desses institutos. Porque se ele devolveu porque se ele chegou no depoimento dele e falou assim, eu devolvi porque o senhorzinho obrigou, já não dá certo. Tá? Já não dá certo. Ô, professora, se pega muito isso em menor infrator ou não? Também pega em menor infrator também. Tá? Em menor infrator também. O João tá escutando a nossa aula lá do quarto e ele me mandou um vídeo de desistência. Ele falou assim, um exemplo de desistência voluntária. E mandou um vídeo. Depois eu mando para vocês, tá bom? Depois eu mando para vocês. Quando eu era pequena, eu tive uma desistência voluntária na base do chinelo. Entrei numa venda, peguei uma bolacha. Meu pai perguntou de onde era a bolacha. Eu falei, eu peguei ali na venda. Levei uma surra e tive que ir lá devolver. Então, aí é arrependimento posterior. E nem foi arrependimento posterior, porque você foi devolver porque você levou uma surra.
Levei. Achei Mas aquilo tão aí- normal, pegar bolacha e ir embora. Mas aí você era inimputável. Quantos anos você tinha? Acho que uns 5, 6 anos. Então, você é inimputável. Com 5 anos, você é inimputável. Você vai ter imputabilidade de ato infracional a partir dos 12 anos de idade, quando você se torna adolescente só, tá? Então, o teu pai que responderia pelo dano, não pelo crime, mas pelo dano, tá? Prof, nesse exemplo, ele sofreu agressão. Os populares podem ser acusados de algo pelo agredido? Sim, pode sim. Os populares, aqui em Maringá, eu não sei se vocês viram, mas na noite de domingo, teve um senhor que invadiu, um rapaz, um senhor, nem sei a idade dele, invadiu a Colombo no sentido contrário, aqui perto do Parque de Exposição. Ele invadiu a contramão da Colombo e pegou um casal de motociclista, o senhor e uma senhora que estava vindo embora da igreja. E quase matou na hora. Eles estão bem, se não morreu ainda, porque eu não tenho conhecimento, eles estão em estado bem crítico no hospital. Os populares lincharam ele, bateram um monte. Se for identificado quem fez isso, pode responder, tá? Pode responder. Não se pode fazer isso. Isso daí é justiça com as próprias mãos e isso não pode acontecer. Por isso que o ideal é chamar a polícia militar, tá bom? A polícia militar. Conseguiram entender, gente? Ó, coloquem na cabecinha de vocês uma coisa. Na desistência voluntária, eu estou no meio dos atos durante a execução, ok? No arrependimento eficaz, eu já esgotei os meus atos executórios. E no arrependimento posterior, eu já consumei o delito. Isso é o que vai conseguir colocar na cabecinha de vocês como que um se diferencia do outro. O que mais vai trazer uma confusão para vocês é o arrependimento eficaz da desistência voluntária. Mas aí vocês têm que verificar, os atos foram todos realizados? Tá? Se os atos foram todos realizados, aí é arrependimento eficaz. Se os atos não foram todos realizados, aí o que vai ser? Desistência voluntária, tá? Vou mandar para vocês aqui no grupo, deixa eu ver para quem que eu mando. A Jaque tá aí? Jaque? Bom, vou mandar para a Ju, para o Bruno, para a Jaque e para a Yasmin, o vídeo que eu acabei de ver aqui, tá? E aí vocês vão ver o que é um exemplo de desistência voluntária muito claro para vocês verem. Tá? Ele está nos atos executórios, ele olhou, ele lixou, e daí ele parou, desistiu. Tá? Era um furto de um veículo. Ele ficou até se tinha um rádio para furtar, tá bom? Mas aí ele desistiu. Tá bom? Alguma dúvida, gente? A mesma coisa aquele vídeo que o Gustavo falou, tá? O sujeito foi lá, pegou a carteira, né? Foi colocar no bolso dele, que daí ia iniciar perto da consumação. O que ele fez? Ele foi lá e devolveu a carteira, né? Na hora que ele viu, ele foi lá e devolveu a carteira, tá? Mas ele assim mesmo, ele devolveu porque ele quis. Ele poderia ter saído correndo? Poderia ter consumado, mas o que ele fez? Ele devolveu a carteira, tá bom? Agora, se ele colocou no bolso, olhou, ele não estava perto da consumação, ele já não está nos atos executórios finalizando para se consumar na hora que ele correr, aí eu tenho o eficaz, tá? Ele só não foi o eficaz porque ele não chegou a guardar a carteira no bolso, tá bom? Ele não chegou a guardar. Então, por isso que ele não conseguiu. Ele estava durante a inversão da posse, né? Ele estava no ato de inversão da posse, ok? Por isso que ele não chegou a guardar. Alguma dúvida, gente? Pessoal? Passem Agora pro não, pessoal da mas sala na de prova vocês. várias. Não, tá tudo tranquilo. Eu vou trazer 10 exercícios para vocês, igual nós fizemos antes. Eu vou pegar questões da OAB para a gente trabalhar antes, tá? E o meu trabalho vai ser esse.
Eu vou passar uma semana antes essas questões da OAB, e daí a gente vem, na semana que antecede a prova, a gente vem discutindo essas questões da OAB, e na semana da prova vocês entregam para mim, tá bom? Ok? Quem entregar, já, Tá bom, já professor. vai ter o ponto do trabalho. Vamos para aquilo que a gente chama de crime eficaz. Vocês estão vendo aí? Nossa, gente, já é 20h40? Não dá mais tempo, não. Eu acho que pega pesado começar com vocês. Crime impossível. Não, tem mais 10 minutos, né? É até as 20h50, não é a aula? Sim, até 8:50. Vamos lá. Vamos terminar essa aqui e daí a gente já termina, tá bom? Quem que vai falar? Crime impossível. Crime impossível, gente, tá lá no artigo 17 do Código Penal. Laís, fala que você ia falar. Eu cliquei errado aqui, eu não ia falar nada, não. Ah, então tá bom. Crime impossível. Gente, tese de crime impossível chove em concurso e chove na OAB, tá? Chove em concurso e chove na OAB. Por quê? Porque ele quer saber se você sabe o que é crime impossível. E lá no artigo 17 ele fala, crime impossível. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, o que acontece? O sujeito foi direcionado a um dolo, ele queria um dolo, então ele foi direcionado a uma vontade. No entanto, ele desistiu. Ele não conseguiu a consumação. Por que ele não conseguiu a consumação, gente? Por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Foi por isso que ele não conseguiu a consumação, ok? Ou o meio que ele estava utilizando para matar alguém era ineficaz, ou o objeto que ele queria atingir era impossível de trazer aquilo que ele conseguiria, tá? Matar alguém envenenado com que boa? Cuidado! Aí eu não posso falar, porque existem pessoas que morrem envenenadas com que boa. A que boa é algo que pode trazer um envenenamento, dependendo da pessoa e dependendo da quantidade que se coloca, tá? O que vocês precisam saber? Meio absolutamente ineficaz. O que seria esse meio absolutamente ineficaz? É aquele em que o agente escolhe para praticar o crime, mas ele não pode realizar a conduta, porque daquela forma ele jamais conseguirá realizar a conduta. O sujeito escolheu uma arma de brinquedo. Arma de brinquedo, ele vai conseguir matar alguém, gente? Ele consegue atirar em alguém para matar? Não. E com a arma de brinquedo, ele é um meio ineficaz. Ok? Aqui tem até a questão da utilização de arma de brinquedo como qualificadora nos crimes de roubo, tá? E daí tem algumas pessoas que falam que não, que tem qualificadora ou não. Mas aqui para o crime impossível, para determinados crimes, a arma de brinquedo, ela é um meio ineficaz, ok? Ela é relacionada ao meio ineficaz, tá? Ninguém vai conseguir matar alguém com uma arma de brinquedo, tá? Você não vai conseguir matar alguém com um cacetete desses, uma espada dessas de plástico de criança. É meio ineficaz. Então, ele é absolutamente, tá, gente? Eu preciso que ele seja chamado de absolutamente. Ele quer praticar o crime, ele busca a prática do crime, mas o meio é absolutamente ineficaz, tá? Absolutamente ineficaz. Mas e se o meio for relativamente ineficaz? O que é um meio relativamente ineficaz? É aquela em que eu posso ter o resultado. Então, se ele for relativamente ineficaz, o meio,
eu vou ter a tentativa, tá? Então, está configurada a tentativa, ok? Eu vou conseguir configurar a tentativa. E o que é impropriedade do objeto? Primeiro, o objeto do crime é aquilo contra o qual se dirige a vontade do agente dessa conduta, né? Então, eu quero matar o João. O objeto do crime é o João, é o corpo do João, ok? É o corpo da vítima. Então, o objeto é aquilo que vai dirigir a minha prática do crime. É sobre o qual vai recair a minha conduta. Sobre o que vai recair a minha conduta, né? Ah, eu quero matar o João e chego em casa armada e vou até o quarto e ele já estava morto. Porque ele teve um infarto e ele estava morto. E eu atirei nele. Alguém morre 2 vezes? Alguém consegue morrer 2 vezes? Então, provado que ele não morreu em decorrência do tiro, e isso é fácil, porque por meio de um laudo de necrópsia é facilmente provado, eu consigo colocar ele justamente aqui, tá? Eu consigo colocar ele justamente aqui nessa situação, tá? De crime impossível. Então, eu não vou responder nem pela tentativa, e sim pelo crime impossível, ok? Outro exemplo que é muito fácil. Como que alguém pode responder pelo crime de aborto de uma pessoa que não está grávida? Se o aborto é dar morte ao concepto. Então, eu preciso necessariamente que o sujeito esteja grávido, que a sujeita esteja grávida, tá? Porque senão eu não tenho essa possibilidade, ok? E, por fim, sempre que ocorrer a consumação, eu vou ter aquilo que a gente chama de crime consumado e o sujeito vai responder pelo crime. Então, prestem atenção. Prestem bem atenção. Tá bom? Desistência voluntária, arrependimento eficaz, são exclusões de tipicidade, ok? É uma causa de exclusão de tipicidade, você retira o tipo penal que o sujeito pretendia e ele passa a responder somente pelos atos que ele causou. Se os atos que ele realizou na prática do delito não eram crime, ele não vai responder por nada. O arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena, que é uma causa que deve ser observada obrigatoriamente, é um direito subjetivo do sujeito, tá bom? E o crime impossível é quando eu tenho absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, ok? Alguma dúvida, gente? Não, professora. Não. Não? Não. Então, 2 minutos ainda, hein? Viu como eu falei que eu ia conseguir ver isso daí em 10 minutos? Fica aí, vão descansar para vocês curtirem a próxima aula, que é a professora Tati, né? Isso. E eu preciso falar para vocês que eu estou morrendo de saudade de vocês. Tá bom? Se cuidem, parem de fazer festa e churrasco, viu, Claudemir? Para de querer fazer churrasco, porque nós não estamos na hora de fazer churrasco ainda. Vamos esperar toda essa situação passar, pelo amor de Deus. E eu acho que não vai passar tão cedo, né? Vocês vão ver a professora Letícia dando aula de máscara. Imagina a professora Letícia dando aula de máscara. Nós vamos ter isso dentro de sala de aula, hein, gente? Beijo para vocês e bons estudos agora para a próxima aula. Não vou colocar musiquinha para não ser bloqueada pelo YouTube. Valeu, professora. Boa noite. Beijo, Tá bom? Beijo, Gente. tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.